Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que maravilha, que bênção. Que espontaneidade na presença do Senhor. Isso é maravilhoso quando nós nos entregamos em oração. Estava ali de joelhos e conversando com o Senhor. Depois de um dia cansativo, dia de viagens hoje para mim, mas como é revigorante conversar com Deus. Quando nós nos entregamos na oração, nos relacionamos com o Senhor, porque esse é o propósito da oração. Oração não é um método de pedir coisas a Deus, não somente isso. Oração é relacionamento. E quando nós nos relacionamos com Deus, quando há essa interação, nós não permanecemos da mesma forma. Nós somos mudados. Os nossos sentimentos mudam. O fraco é fortalecido. O desanimado é animado na presença do Senhor. Porque a oração nos muda. Esse é o principal propósito da oração. Queridos, que bom você estar aqui. Mas essa terça-feira, a semana de oração está só iniciando. Já foi bênção ontem. Ontem nós ouvimos muito de Deus neste lugar. E eu não tenho dúvida que durante toda essa semana Deus vai ministrar muito aos nossos corações. Quem crê nisso? Eu creio que Deus vai ministrar muito ao meu coração. Eu creio que eu vou receber muito de Deus aqui, nessa semana atípica, que além de ser a semana de oração, esse é o propósito de estarmos aqui, também é a semana que se celebra a Reforma Protestante. E Deus nos deu essa direção ao pastor, de estarmos ministrando aqui sobre as bases da reforma. As 5 solas, né, que nortearam ali a Reforma Protestante. E ontem você viu aqui a importância da palavra de Deus. A sola escritura aqui foi, nos edificou neste lugar. Foi ministrada ao nosso coração. E eu recebi muito ontem, mas eu creio que Deus vai continuar falando. Você pode me ajudar a pregar? Olha para esse irmão e diz assim: Deus vai continuar falando com você. Deus te trouxe aqui para falar com você, e eu creio nisso. Queridos, abra a tua Bíblia aí, vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre a sola fide, somente a fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler do versículo 16, porque já pega o gancho de ontem também, falando da palavra, para que nós possamos entender o que Paulo está querendo comunicar aqui nesse versículo. Versículos 16 e 17. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Porque eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente o judeu e também do grego, porque nele é revelada a justiça de Deus. De fé em fé, em algumas traduções, do início ao fim, como está escrito: o justo viverá pela fé. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te engrandecemos, exaltamos o teu nome neste lugar, porque tu és digno de toda honra e toda glória. Senhor, obrigado pelo dia em que estivemos na tua presença. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado durante todo esse dia e ter nos atraído para a tua casa, Senhor. Ah, Jesus, e ao chegar aqui, é perceptível a tua presença. Ao chegar aqui, Senhor, nós já fomos muito edificados, consolados.
Pai querido e Pai santo, o Senhor ministrou aos nossos corações através do louvor, através das canções aqui inspiradas pelo Teu Espírito Santo. Ah, Senhor, nós fomos muito edificados aqui, Pai querido, pela comunhão com o nosso irmão. Ah, Jesus, mas continua falando conosco, através da Tua palavra, que a mesma venha nos consolar, nos exortar, nos edificar, Senhor, nos confrontar, se for preciso, e venha mudar a nossa vida, venha mudar a nossa percepção, venha causar uma metanoia em nós, uma mudança de mentalidade, venha abrir a nossa visão, venha quebrar as barreiras do nosso coração, para que possamos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Se há resistências em nós, que sejam destruídas, para que possamos ouvir a Tua voz, que eu pregue e que o Teu Espírito Santo convença uma vez mais. É assim que nós oramos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Amém. Sola fide. Somente a fé. Fide. No latim, fé, fide. No grego, pistis. No hebraico, emuná. Mas tudo isso significa fé. Esse versículo, queridos, mudou a história de Martim Lutero. Foi através desse versículo que Deus alcançou o seu coração. Que Deus mudou a história, mudou a vida desse homem. Através desse texto, os olhos dele foram abertos. Ele pôde experimentar a vontade de Deus. Ele pôde ser alcançado. E esta expressão de fé significa que essa fé, esse encontro com Deus, essa manifestação de Deus dentro de nós, está presente em toda a nossa trajetória. Está presente em toda a nossa vida, por isso que o versículo diz, do início ao fim. Começando pelo primeiro passo que nós damos, quando nos entregamos a Cristo. Passando pela dependência que é gerada em nós, quando nos entregamos totalmente a Ele. Prosseguindo com uma vida de fidelidade. E durante toda a nossa jornada, essa fé está presente. Essa fé que nos convence. Essa fé que nos projeta. Essa fé que nos direciona. Que nos dá um rumo, que nos mostra o caminho, que muda a nossa vida por completo. Queridos, essa expressão, o justo viverá da fé. Ela aparece primeiro lá em Abacuque, capítulo 2, no versículo 4. E o contexto ali de Abacuque é um contexto de aflição, de sofrimento. Mas através desse versículo, Deus ali consola o seu povo, mantinha a sua promessa viva de esperança. Esse era o contexto lá de Abacuque. E Paulo aqui usa essa mesma expressão para enfatizar essa mesma confiança. Mas ele amplia, queridos, dizendo que a justificação não vem pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. E isso muda a vida do homem. Esse é o contexto de Romanos capítulo 1, do versículo 17. Paulo aqui, ele expressa essa verdade, dizendo, é pela fé. Tudo é pela fé. É pela fé que nós nos movemos. É pela fé que existimos. É pela fé que caminhamos. É pela fé que nós devemos viver a nossa vida, através dessa fé. E eu quero falar um pouco de fé esta noite. Eu queria um pouco da sua atenção. Que fé é essa? Nós vamos entender um pouco sobre os tipos de fé. O primeiro tipo de fé é aquela mais simples, é a fé comum.
É a fé que todo mundo tem. É a fé que todo ser humano carrega. É algo natural. É um pensamento positivo. Dizendo, olha, vai dar certo as coisas. Olha, vai mudar a situação. Isso é uma fé natural. É um pensamento positivo, é uma força ativa. Que mantém muitas vezes o homem seguindo, andando, respirando, dizendo, olha, eu tenho que me levantar todos os dias, eu tenho que caminhar. Isso é a fé comum. Uma crença. Isso também é fé comum. Ligada ao fideísmo, e fideísmo é diferente de fé. Fideísmo é algo que descarta a razão. É uma fé cega, que está ligada à crença, e muita gente tem seguido isso. Uma fé cega. Mas não é sobre isso que Paulo está comunicando. Paulo fala de uma fé mais profunda. Paulo comunica não uma fé cega, não uma fé que está ligada somente a sentimentos, porque fé não é sentimento. Fé é convicção. Fé é certeza. Fé é algo gerado no nosso coração, que nos faz entender o que Deus fez por nós, o que Deus foi capaz de fazer para nos trazer para perto dele. É isso que Paulo está comunicando em Romanos capítulo 1, no versículo 17. E ele começa dizendo, o justo viverá da fé. O justificado. Aquele que era pecador, aquele que estava perdido, aquele que estava longe, aquele que não poderia se relacionar com Deus por conta dos seus pecados, que eram muitos. Mas aí Jesus veio, pagou a dívida, rasgou o véu e nos trouxe para próximo dele. Queridos, a justificação pela fé é a doutrina central do cristianismo. É através dessa verdade, de que não poderíamos nos relacionar com Deus, não poderíamos estar aqui orando, não poderíamos estar próximos do Senhor, éramos pecadores, afastados, e todos pecaram, estavam longe de Deus, mas foram declarados justos, porque um justo morreu no nosso lugar. Foram declarados justos mediante o sacrifício de Jesus. A justiça de Cristo perfeita, sem pecado, é acreditada na nossa vida por meio da fé. É por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus morreu por nós. Porque Jesus derramou seu sangue no nosso lugar. E a salvação é um ato forense. É um ato judicial. Um justo morreu por pecadores. Morreu por mim e por você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus porque você estava longe e Jesus trouxe você para perto. E é necessário nós entendermos essa salvação. É isso que Paulo está dizendo. Fomos justificados. Fomos inocentados. A justiça de Cristo é realizada na cruz e nos deu vida. Hebreus capítulo 11, no versículo 1. Coloca aí, queridos. Eu queria trabalhar com você um sermão temático hoje, para que nós possamos entender essa fé. Que fé é essa que é gerada no nosso coração? Que fé é essa que nos alcançou? Olha o que o autor aos Hebreus diz. Ora, a fé é o firme fundamento. Olha para mim. Fé não é sentimento. Fé não é pensamento positivo. Fé é um fundamento. Que fundamento? Jesus morreu pelos nossos pecados. Fé é uma certeza. Fé é uma convicção. Não é uma fé cega.
Não é uma fé ligada somente às emoções. É algo sólido. Cristo morreu por mim, por isso eu tenho vida. É uma certeza. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, é um fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. É convicção e é esperança. É uma convicção que gera em nós esperança. Cristo morreu por mim, por isso há esperança na minha vida. Cristo morreu por mim, por isso eu estou de pé. Cristo morreu por mim, por isso que eu tenho vida. Essa é a nossa fé. Essa é a certeza. Efésios capítulo 2, queridos. Eu estou na introdução. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Pela graça sois, mediante, isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A nossa fé não é pelos nossos méritos. A nossa fé não é pelo aquilo que eu realizo. A nossa fé não é por aquilo que eu cumpro, não é para que eu me vanglorie. A nossa fé é um dom de Deus. A nossa fé foi Deus que realizou na cruz do Calvário. Não significa que a fé salva, Cristo salva, mas mediante a fé eu recebo essa salvação. O que Paulo está dizendo é somente pela fé eu posso entender o que Cristo fez por mim. Somente pela fé eu posso alcançar esse entendimento. Somente pela fé os meus olhos podem ser abertos. Somente pela fé, não pelos meus esforços, pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Pela graça sois salvos. Isso é o presente de Deus para você. Você não merecia, mas Jesus morreu por você. Você não merecia estar aqui, mas o Filho de Deus foi até a cruz e bradou: tetelestai, está pago o teu pecado, está pago a tua dívida, está pago os teus erros, e hoje você tem vida. Eu gosto muito dessa expressão, dizendo que a fé é a mão de um mendigo para receber o presente de um rei. A fé é a mão do mendigo, eu e você, o mendigo, para receber o presente de Deus para nós. A salvação da nossa vida, a salvação da nossa alma, e Ele nos deu esse presente. É isso que Paulo está dizendo, é algo sólido. Isso é a fé salvífica. Isso é a fé que nos dá certeza. Isso é a fé que gera em nós convicção. Isso é a fé que nos faz entender que eu não mereci estar aqui, mas estou, porque Cristo morreu por mim. Isso é fé. Porque nós temos muitos equívocos sobre fé. Mas essa fé, e eu acho lindo isso, olha o que Paulo diz: o justo, o justificado, aquele que foi inocentado, merecia o inferno, mas Jesus morreu por ele e hoje ele é inocente perante Deus, viverá da sua fé. A fé não somente nos convence do que Cristo fez na cruz, a fé opera em nós essa salvação. A fé opera em nós todos os dias, nos transformando de glória em glória, nos transformando numa nova pessoa. Essa fé, que eu chamo teologicamente fé operante, opera em nós a salvação. Porque eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação, mas eu estou sendo salvo todo dia do poder do pecado. Do pecado que quer me afastar de Deus, do pecado que ainda habita em mim e muitas vezes quer me tirar da presença dele, mas através da fé eu estou sendo mudado. Através da fé eu estou sendo transformado. Por isso eu fui justificado e estou sendo transformado todo dia mediante a fé. Por isso que o justo viverá da sua fé. É a fé que transforma.
É a fé que nos muda. É a fé que pega um ser que não quer Deus e transforma num ser que tem sede de Deus. Fé operante. Eu acho lindo um versículo que Jesus diz em Mateus 17:20. Quando ele vai comparar essa fé, ele diz: a fé é como um grão de mostarda. A fé é como. No grego lá é ros, como. A medida de um grão de mostarda é o mesmo que um grão de mostarda. Ali Jesus estava falando da qualidade da nossa fé. Jesus estava dizendo: essa fé é genuína. E ela vai sendo transformada, modificada, e vai crescendo dentro de você, e vai mudando a tua perspectiva, e vai mudando a tua mentalidade, e vai mexendo com as tuas emoções, e vai abrindo a tua visão, vai te fazendo entender que você é filho de Deus e tem que mudar a tua vida todos os dias. É uma fé crescente. É uma fé que vai crescendo dentro de você. É uma fé que vai modificando. Ela vai transformando você todos os dias. Não é uma fé de aparência. Opa, fé de aparência. Não faz você somente cumprir rituais religiosos. Mas faz você viver essa fé todo dia. Faz você viver todos os dias essa convicção. Não é uma fé que está ligada à empolgação, é uma fé que está ligada à convicção, que nos faz nos mover todos os dias. E eu acho lindo o grão de mostarda. Além de ser, e Jesus estava dizendo, ela é a menor medida de fé, é como um grão de mostarda que é indestrutível. Você pode tentar destruir o grão de mostarda, não consegue. Assim é a fé que habita dentro de nós. Ela é indestrutível. Ela vai crescendo todos os dias. Ela vai modificando todos os dias. E uma vez semeada, ela cresce, ela se fortalece, ela se torna grande, ela se torna poderosa e ela vai nos modificando. Essa é a fé que está dentro de você. Então talvez você chegou aqui dizendo: a minha fé é bem pequenininha. É como um grão de mostarda. Mas todo dia ela cresce. Todo dia ela te muda. Todo dia ela te transforma. Todo dia ela te convence. Todo dia ela te habilita a se relacionar com Deus. Essa é a fé operante. Por isso que o justo vive da fé. Por isso que o justo experimenta essa fé todo dia. Por isso que o justo vai sendo modificado toda hora. E essa verdade vai nos convencendo todos os dias. É igual a Jó. Todo mundo fala de Jó, da prova de Jó. Mas eu acho lindo a fé de Jó. É uma fé que foi provada. Uma fé que foi crescendo a cada capítulo. Uma fé que foi sendo transformada a cada etapa. E eu não tenho dúvida que a cada estágio da sua vida essa fé está crescendo. Que a cada etapa que você vive, o Senhor está aumentando a tua fé, aumentando a tua convicção, mudando a tua visão perante Ele. E foi assim também na vida de Jó. E Jó foi crescendo, Jó foi conhecendo Deus, Jó foi se relacionando com Deus. E aí ele chega no capítulo 42. E diz: bem sei que tudo pode, Senhor. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A fé cresceu, a fé se expandiu, a fé fortaleceu. E hoje eu te conheço face a face. É esse tipo de fé que você tem que ter. É uma fé que cresce. É uma fé que se fortalece. É uma fé que se expande todos os dias, que te faz andar por fé. Que te faz acreditar no impossível. Que faz enxergar além do natural.
além das possibilidades humanas, que te faz confiar no agir de Deus, mesmo diante das adversidades. É essa fé. É uma fé crescente. Por isso que nós vivemos processos. Porque os processos trabalham do lado de fora e a fé trabalha do lado de dentro. Do lado de fora nós somos confrontados. Do lado de fora nós somos espremidos. Do lado de fora nós somos muitas vezes pressionados, mas do lado de dentro a fé vai aumentando. A fé vai crescendo, a fé vai nos modificando, a fé vai nos moldando, vai nos transformando à imagem de Cristo. Foi isso que aconteceu com Abraão. Eu acho lindo um versículo que se encontra também na carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 18, dizendo que Abraão creu contra a esperança. Olha aí a fé. O diagnóstico era dizendo, não pode ter filho. O diagnóstico dizia, Melk, é impossível. Mas quando parece impossível, a fé entra em ação. E nos convence do lado de dentro, dizendo, é possível. Porque nós servimos ao Deus do impossível. É possível, porque nós servimos ao Deus que contraria as lógicas humanas, é o Deus do indizível, do inesperado, do extraordinário. Esse é o nosso Deus, isso é fé. É a fé que cresce. Tem um texto, lá em Gênesis 26, que fala de Isaac. Um homem que herdou essa fé. Um homem que recebeu esse legado. E o texto diz, olha para mim, que ele enfrentou uma grande luta. A mesma do pai dele, a seca. E ele chega numa região chamada Gerar. E quando Abraão chega ali em Gerar, ele fraqueja na fé. Mas a fé estava crescendo, Marquinhos. A fé estava se expandindo dentro dele. A fé crescia todos os dias. E o texto diz em Gênesis 26, no versículo 12, que no meio da seca, no meio da adversidade, contrariando qualquer prognóstico, Isaac semeou. E Isaac colheu no mesmo ano. Isso é fé. Fé é acreditar, fé é lançar a semente, fé é acreditar no impossível, fé é continuar crendo, ainda que as evidências digam o contrário. Essa fé que opera em nós, essa fé que me diz, é possível ainda, acredite e não deixe de crer. Essa é a fé operante dentro de nós. Isaac plantou no tempo da escassez. Isaac semeou contrariando as lógicas, isso é fé. E quantas vezes a fé te pede uma atitude dessa? Você diz que tem fé. Você diz que crê em Jesus. Você recebeu essa fé salvífica. Essa fé tem trabalhado dentro de você. E Jesus te diz, continue confiando. Continue acreditando. Continue crendo. Nós servimos ao Deus do impossível. Olha para esse irmão e diz assim, você serve ao Deus do impossível. Coloque em prática essa fé aí. Coloca em prática essa fé que crê além das circunstâncias. E Deus contrariou ali o prognóstico. E Isaac colheu 100 por 1. Quando todo mundo dizia, não vai dar nada. Isaac dizia, há uma fé dentro de mim que diz que vai dar tudo. Quando todo mundo dizia, é louco, está semeando no deserto. Isaac disse, eu carrego uma semente dentro de mim. E essa semente é poderosa. Essa semente não falha. Então eu vou lançar a semente crendo que Deus vai dar a resposta. E o texto diz que Isaac colheu 100 por 1, 100 vezes mais. Quem crê aqui?
que Deus vai mudar o cenário. Quem crê aqui? Que Deus vai provar a tua fé e você vai ter que lançar a semente, ainda sem ver nada, ainda sem enxergar nada, mas Deus está mandando eu te dizer, você vai colher no tempo de seca, no tempo da escassez. Quando você colocar a tua fé em prática, você vai colher 100 vezes mais. Quem crê nessa palavra? É a fé que nos impulsiona. A palavra emuná, no hebraico, significa confiança inabalável. Confiança que gera em mim ação. É uma confiança ativa. É uma confiança que contraria a lógica. Isso é emuná. É uma confiança que me faz andar por fé. Caminhar por fé. Viver por fé. Acreditar, ainda que todo mundo diga o contrário. Quantas vezes eu já vivi isso, queridos? Parecia que ia dar tudo errado, mas dentro de mim havia uma fé dizendo, vai dar tudo certo. Parecia que eu ia viver as mesmas coisas, mas através da fé, eu rompia todos os dias, e o Senhor falava dentro de mim dizendo, vai dar certo. Acredite, não desista, creia. Essa é a fé que nos transforma, essa é a fé que nos conduz, essa é a fé que opera em nós a vontade de Deus. É a convicção que leva à ação. Porque nós somos temperamentais demais. Basta só uma palavra. É ou não é, meu irmão, para a gente desfalecer. Deus disse, Deus já provou, Deus já falou, aí vem a palavra negativa e a gente... Nós ouvimos muitas vozes, mas a fé que habita dentro de você te faz acreditar ainda, te faz romper cada dia mais, porque ela opera em nós perseverança. Ela opera em nós não desistir, agir com firmeza diante das situações, não desistir quando a opressão chega, quando a má notícia chega, quando os diagnósticos negativos batem na nossa porta, quando o prognóstico olha para nós e diz não vai dar nada, a nossa fé faz crer ainda. Romanos capítulo 12, versículo 12, Paulo fala também sobre isso. Olha o que diz Romanos 12. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Olha para mim. Se alegre na convicção e esperança. Sede resistentes. Olha o que o texto grego diz. Opameno, resistir com firmeza, não desista diante das evidências, não desista diante da pressão, não desista diante das palavras negativas. A opressão, a tribulação vai pressionar você, dizendo que não, mas a fé vai dizer que sim. Porque essa é a fé que opera em nós. Prosseguir e continuar. Resistir o dia mau. Resistir, muitas vezes, quando os nossos sentimentos dizem, para na caminhada, não continua, mas a fé opera em nós essa perseverança, porque é uma fé inabalável, e nós devemos perseverar mais. A ideia de Paulo ali está vindo a onda, mas quem tem fé, permanece de pé. Não recua, ele prossegue porque ele tem a fé habitando nele. Prossiga. Não desista, Deus te trouxe aqui. Rompa com as tribulações, rompa com as adversidades. Há uma fé poderosa dentro de você. É a fé perseverante. Tem um texto em Efésios capítulo 6, no versículo 12, está falando da armadura do cristão. A panoplia de Deus, a armadura completa.
E ele fala, depois da couraça, depois das sandálias, depois do capacete, ele diz, sobretudo, o escudo da fé tem que estar com você. Essa fé inabalável. Para quê? Para quando vir os dardos inflamados do inimigo, você vai permanecer de pé. Para quando o inimigo tentar te parar, você vai dizer, eu tenho um escudo da fé, eu não vou desistir. O inimigo vai lançar de longe para trazer tormento para a minha vida, mas o escudo da fé vai me manter firme. Eu vou me defender, porque eu carrego a fé dentro de mim. Então, quando o inimigo olhar para você e disser, você não é nada, você vai dizer, eu sou filho de Deus. Os dardos inflamados do inimigo não vão me parar, porque eu sou filho de Deus. Eu sei quem eu sou e o Senhor me chamou para perseverar. Porque a gente para muito na caminhada. A gente quer desistir a todo instante. A gente oscila na fé. São altos e baixos. Mas é interessante, queridos, que Paulo está tratando sobre a armadura e o escudo dos soldados romanos, queridos. Eles se encaixavam, pastor. E os soldados romanos faziam um paredão. E os dardos inflamados do inimigo não atingiam os soldados. Sabe por quê? Porque os escudos estavam unidos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A fé no teu coração, junta com a fé do teu irmão, e o inimigo não vai prevalecer sobre você. A fé que você carrega, junto com a fé do seu irmão, vai fortalecer, e o inimigo não vai atacar a tua casa, não vai atacar a tua família, não vai atingir você, e nós vamos avançar em Cristo. Fé inabalável. Resistir com firmeza. Não parar diante da caminhada, isso também é fé. A fé que opera em nós a perseverança. E para a gente ir caminhando para o fim, que eu quero orar. Fé salvífica, fé operante, fé perseverante e a fé que é recompensada. Há um texto que fala sobre isso. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 7, diz que a prova da nossa fé é mais preciosa do que ouro que perece e é provada pelo fogo. Depois da prova, vai se achar em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha para esse irmão e diz assim, vai valer a pena. Vai valer a pena perseverar. Vai valer a pena continuar, vai valer a pena não negociar essa fé, vai valer a pena prosseguir diante das adversidades, vai valer a pena a fé que resiste, que persiste através das provações, receberá de Deus galardão, elogios. Essa é a nossa fé. É a fé que não espera somente nesta vida. É a fé que não espera de Deus somente os benefícios, os bens materiais. Mas é a fé que diz, ainda que eu passe por lutas nessas vidas, ainda que eu enfrente adversidades nessa vida, ainda que eu enfrente tribulações todos os dias, ainda que eu seja afligido, ainda que eu seja caluniado, ainda que eu seja apontado, a minha fé permanece intacta e eu sei que valerá a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena resistir um pouco mais. Vai valer a pena permanecer crendo em Jesus. Vai valer a pena não negociar essa fé por nada nem com ninguém. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que o meu Redentor vive. E vai se levantar em meu favor. E eu sei que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E eu sei que Ele vai me acolher, me abraçar. Eu sei que eu não estou só. Eu sei que eu não estou desassistido. Eu sei que eu não estou sozinho na caminhada. Há uma fé dentro de mim que diz, vai valer a pena.
Alabachore cantaramas. Vale a pena lutar mais. Vale a pena prosseguir, igual o Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu vou avançar em fé para aquilo que diante de mim está. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, não atentando nós para as coisas que se veem, porque é passageiro, mas para as coisas que não se veem, que são eternas. São eternas. Eu sei em quem eu tenho crido, eu creio em Jesus, e eu sei que Ele vai me ajudar, eu sei que eu não vou estar só, e essa fé que opera em mim, eu vou viver por ela, porque o justo vive pela fé. Deus nos convida esta noite para viver pela fé. Ainda trabalhando, ainda servindo, ainda se levantando e avançando, mas dizendo: tudo que eu tenho é de Deus, tudo que eu sou é pelo Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Fica de pé. Fé. E aí eu te pergunto, que tipo de fé é a sua? Léo, Jaspion? Feche teus olhos aí onde você está. Que tipo de fé você carrega? Que tipo de fé habita no seu coração? É uma fé superficial? Ou é uma fé que te impulsiona a prosseguir todos os dias? É uma fé que está ligada às circunstâncias? Que está apoiada em pessoas, que se apoia somente em notícias boas, ou é uma fé que opera dentro de você todo dia, te convencendo, te fortalecendo? Talvez você chegou aqui com uma fé pequena, como um grão de mostarda. Mas Jesus disse que essa fé é capaz de coisas extraordinárias. Que essa fé é indestrutível. Que essa fé nos faz semear. E ela vai crescendo. E ela já está crescendo dentro de você. As lutas que você tem enfrentado, o fogo do lado de fora, as tribulações do lado de fora, tem servido de fornalha para aquecer o seu coração, para fertilizar essa terra, esse solo. A semente já está aí dentro, a semente já está germinando, a semente já está crescendo, ela já está produzindo. Conversa aí com Jesus. Conversa aí com o teu Senhor, dizendo para Ele: Senhor, tem me faltado força. Senhor, eu tenho vacilado na minha fé. Senhor, a minha fé está apoiada muitas vezes em pessoas, em situações. Fala para Ele e pede para Ele: aumenta a minha fé, Jesus. Transforma a minha fé, Jesus. Opera através dessa fé em mim, Jesus. Faz ela crescer todos os dias.
Faz ela me mudar todos os dias. Faz ela transformar esse sentimento de amargura em alegria. Faz ela transformar esse pessimismo em uma visão de esperança, Jesus. Minha vida se revestirá seu poder, rompendo em fé. Aleluia! Sobrenatural, vou cantar e colher, a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, Tu nos conheces. Tu conheces os vacilos do nosso coração. Tu sabe as barreiras e os equívocos que habitam dentro de nós. Ah, Jesus, Tu conheces a nossa trajetória. Ah, Tu conheces as nossas motivações. Senhor, transforma a nossa fé, que ela seja genuína. Que como ourives, Senhor, coloca a pedra preciosa, o ouro no fogo. Que as tribulações desse tempo presente, elas venham tirar as impurezas da nossa fé. Elas venham tirar a limitação da nossa fé. E venham transformar a nossa fé numa fé genuína em Ti. Nos transforma, peça para Ele. Peça para Ele, transforma, Jesus, a minha fé. Eu quero crer mais. Eu quero enxergar além da circunstância que eu tenho vivido. Eu quero enxergar além da minha limitação. Senhor, eu quero crer ainda nas promessas que tem sobre a minha vida. Faz como Tu fez, Senhor, com os heróis da fé. Homens que atravessaram os séculos crendo nas promessas. Homens que acreditaram no Senhor independente das batalhas que enfrentavam. Homens que venceram exércitos, escaparam de batalhas e de mortes ao fio da espada. Homens que foram para a cova do leão, para as fornalhas da vida, mas permaneceram crendo, permaneceram acreditando, permaneceram firmes e inabaláveis, crendo no Seu Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda essa pessoa que chegou aqui. Ajuda esse crente vacilante. Nos desperta todos os dias. E você que ouviu essa palavra, que quer voltar para Jesus hoje, Jesus te convida, vem até a frente, eu quero orar com você. Você que parou, paralisou, atrofiou, como o paralítico do tanque de Betesda, mas ouviu essa palavra e ouviu a voz de Jesus dizendo: levanta, vem viver essa fé. Há alguém no nosso meio? Há alguém no nosso meio? O convite continua estendido. Você pode nos procurar, pode procurar Pastor Jonas, que nós vamos orar por você. De olhos fechados. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado porque ela nos fez entender que viver por fé é isso. Viver por fé é crer que o Senhor morreu pelos nossos pecados.
Viver por fé é crer que o Senhor nos transforma de glória em glória, de fé em fé. Viver por fé é perseverar. Viver por fé é enxergar além das circunstâncias. E viver por fé é crer que o Senhor irá nos encontrar um dia. E naquele dia, Senhor, naquele glorioso dia, tudo vai valer a pena. Tudo vai valer a pena e nós diremos, como teu filho Paulo, escrevendo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, combati o bom combate, o melhor combate eu combati, a melhor carreira eu corri, e a melhor fé eu guardei, e agora a coroa da vida me está guardada, no qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos, a nós, a todos que creem, a todos que têm fé, a todos que guardam essa palavra, a todos que continuam crendo, a todos que amam o Senhor, que amam o Senhor, aleluia. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Abre os teus olhos, vou encerrar. Hebreus 12, no versículo 1. Depois de o autor falar de homens que perseveraram e venceram pela fé, ele disse: esses homens morreram sem alcançar a promessa. Jesus. Porque Deus tinha algo maior ao nosso respeito, igreja, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. O autor está dizendo: eles venceram. O bastão foi passado para nós. E agora é com você. 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 Não desista. Agora é com você. Persevere. Agora é com você. O bastão está nas suas mãos. O bastão está nas suas mãos. Você tem que perseverar. Você tem que conseguir. Você tem que perseverar, resistir, porque está com você. Quem crê nessa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Que palavra do céu, irmãos. Que bênção, irmãos. Quantos estão felizes aqui com Jesus? Vimos sola escritura, sola fide. Amanhã vamos ver sola gratia. Venha, porque você vai ouvir uma ministração sobre a graça que talvez você nunca ouviu. E nós vamos ministrar amanhã. Sola gratia de uma maneira diferente daquilo que você já ouviu. Deus nos deu uma palavra forte para amanhã. E aí, na quinta, solos Christos, somente Cristo. E na sexta encerramos, né? Só lhe deu glória. Somente glórias ao Deus Todo-Poderoso. Só a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Eu não sei, hoje é aniversário de Valdir, alguém me ajuda aí, tá? Valdir? Valdir, Deus abençoe tua vida. Valdir é um jovem muito importante para esta igreja, um jovem abençoado. A gente diz, né, Cláudio, que ele só tem tamanho, né? Mas o coração de uma criança, o coração de um jovem sincero. Que Deus abençoe a vida de Valdir. Mais um ano de vida, chegando aos 50, que Deus continue abençoando toda a sua casa. Através de Valdir, toda a sua família hoje congrega conosco. Amém? Valdir Filho foi o homem que Deus usou para toda a sua família, que em um certo momento parte estava
sem congregar, conhecesse a promessa, estivessem todos conosco aqui. Todos eles trabalhando na obra do Senhor. Parabéns, Valdir. Que Deus abençoe a sua vida. Então, irmãos, vamos encerrar este dia de oração, este culto de oração, dizendo para você, não falte. Olha, Deus tem palavra para você. Mas não só palavra, Deus tem resposta para você. Tem milagre de Deus para a tua vida. Na sexta-feira, nós encerraremos esse culto, ungindo com óleo todos os irmãos que estiverem no templo. Para cada unção, uma necessidade. Para cada necessidade, um mover de Deus aqui neste lugar. Estaremos aqui, pastor, eu, o pastor, a pastora, estaremos com óleo da unção, ungindo todos vocês. Porque para a honra e glória do Senhor, o Senhor vai abençoar aqui. No encerramento desta oração, tem gente aqui que ainda vai dar testemunho antes de encerrar essa oração. Amém? Estenda suas mãos para cá. E agora, que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja do Senhor diz: vão em paz, irmãos. Deus abençoe a todos.